Bom dia, irmãos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial em Vila Marina e todos aqueles que, de maneira geral, gostam de estudar a lição. Nós estamos na lição número 4 e da nossa revista Palavra e Vida, revista tratando o tratamento bíblico, ansiedade e depressão. E nós estamos então no estudo 4 e hoje eu gostaria de ministrar esse estudo para toda a igreja, para que os irmãos pudessem ter hoje uma escola bíblica dominical diferente, uma escola bíblica dominical em vídeo. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Senhor para esse momento tão gostoso de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que estarão na sua casa assistindo a Deus esta lição. Esta lição é uma bênção, foi uma bênção para a minha vida e tenho certeza que será uma bênção para todos os nossos irmãos. Que essa reflexão, Senhor, seja para o crescimento espiritual de cada membro da nossa igreja e para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, também glorificar e honrar o Teu nome, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, esteja também repreendendo todo mal, toda ação do inimigo sobre essas enfermidades, sobre essa enfermidade também que nos assolam, Senhor, que estão assolando o mundo agora, o coronavírus, Senhor, destrói essa praga do inferno, Senhor, e, ó Deus, livra os Teus servos dessa tão grande situação de medo, de pavor, mas que possamos, ó Deus, ter a tranquilidade, a fé e a certeza de que o Senhor Jesus está conosco e, ó Deus, o Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça e por amor do Seu nome. Continua com a Tua igreja, com cada membro, com cada irmão que vai estudar essa lição conosco e, Senhor, possivelmente com todos aqueles que nos acessarem, que estiverem conosco na internet também, que o Senhor abençoe, Senhor, suas vidas, seus corações, para que possam, Senhor, sentir a alegria do Senhor nessa ministração, nessa lição que tanto, Senhor, tem falado aos nossos corações. Rogamos que seja assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. O tema da nossa lição é ansiedade e depressão contra a oposição e a murmuração. E o nosso texto principal é Números 11:15, o texto que vou ler agora. Diz assim a palavra de Deus nessa lição 4 da nossa revista. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se eu tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus, é uma grande reflexão, palavra essa de Moisés, servo do Senhor Jesus, que se encontrou num momento de muita luta, de muita oposição, de muita tribulação, e nós vamos falar sobre isso ao longo da lição, mas Moisés se encontrou num momento de depressão, de ansiedade, de angústia, e ele então disse tais palavras, Palavras que tocam no nosso coração, porque vemos aqui, se vais tratar assim, eu peço-te, mata-me. Moisés pediu a morte. E por que motivo será que Moisés chegou a tal ponto, a tal situação, a tal momento da sua vida em que ele pede a sua morte? E o autor da lição nos diz muitas coisas muito interessantes, as quais vamos refletir ao longo desse estudo. A depressão e a ansiedade são doenças da nossa era. Todos sabem que a depressão é a chamada mal do século, E a ansiedade também, porque o povo vive sempre na expectativa do futuro, o povo vive sempre na expectativa daquilo que vai acontecer. Então a depressão e a ansiedade, elas podem ter muitas causas, dentre elas o fracasso, a frustração e as oposições, que têm sido causas muito comuns nos nossos dias. O fracasso, porque muita gente sonha muitas coisas que gostaria de alcançar e que sonhou para si na vida e muitas vezes
ela fracassa no meio da dificuldade, queria fazer uma faculdade, queria trabalhar num emprego bom, queria um concurso, queria outras coisas da sua vida e muitas vezes vê a impossibilidade de realizar muitas vezes seus sonhos. Daí também vem as frustrações, que muitas vezes é a tristeza por não ter alcançado esses sonhos. E quando não, a oposição, que é terrível, que seja no trabalho, na escola, onde você estiver, muitas vezes a oposição, ela vem para que você sinta, né, a graça de Deus sobre você, mas muitas vezes nós nos entristecemos porque as oposições causam pressões que muitas vezes não estamos preparados para lidar com tais situações. Muitas vezes nós temos sonhos desfeitos, né? Muita gente sonhou com um casamento perfeito, como aquele conto de fadas, mas não sabia aquilo que os psicólogos chamam de a quebra do espelho, que quando ele casa, ela começa a descobrir quem é aquela pessoa e muitas vezes aquela pessoa não é aquela pessoa que você sonhou, esse casamento não é aquele casamento que você sonhou e você ficou frustrado. Expectativas as mais diversas, muitas vezes alvos não alcançados, perseguições e oposições que são todos os dias, aonde quer que a gente esteja, e essas perseguições e oposições, muitas vezes ela vem por causa de poder, muitas vezes ela vem pela inveja, pessoas que não gostam de ver o outro, de ver o sucesso dos outros, né? E muitas vezes essas pessoas tentam de toda forma embarrear, né? Prejudicar os outros, porque ele não consegue ter sucesso, ela não consegue ter sucesso na sua vida. Pressões internas e externas que acontecem, seja no namoro, no casamento, no trabalho, na família, na igreja e em outros tantos ambientes aonde dia a dia nós frequentamos. Vivemos também num mundo muito competitivo, onde temos que brigar por vaga no trabalho, muitas vezes estamos forjando o nosso espaço na família e a competição ela sempre acontece como um processo de vida e todas essas coisas produzem às vezes muito cansaço na nossa alma. Muitas dessas coisas adoecem a nossa alma, pois há situações em que são tão difíceis que não conseguimos administrar. Temos medo, muitas vezes, de procurar ajuda técnica, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que realmente possa nos ajudar, porque a gente imagina, eu não estou ficando maluco, né? E há uma estupidez muito grande ainda no nosso tempo, face a procurar ajuda técnica, né? Eu mesmo, no Ministério Pastoral, tenho lidado com muitas pessoas que não estavam no nível da espiritualidade, eles estavam no nível de uma doença técnica, de uma depressão, de uma situação de síndrome de pânico e outras situações em que eu aconselhei as pessoas, procura um psicólogo, né? E algumas situações procura até o psiquiatra, porque o psicólogo ele é só para conversar e tratar, mas ele não pode passar remédios, né? Então, se a pessoa precisar de remédio, de calmante, de outras coisas, ela precisa ir ao psiquiatra, que é o médico indicado para essas coisas. Mas muita gente diz, se eu for psiquiatra é porque eu estou maluco, né? E na verdade não é, meu irmão. O psiquiatra é um médico que Deus criou para atender pessoas que têm problemas psíquicos, né? O psicólogo é um terapeuta que Deus criou para atender pessoas que têm problemas emocionais. Você que não sabe lidar com as suas emoções, você não sabe lidar com a depressão, você não sabe lidar com a ansiedade, você não sabe lidar, né, com doenças emocionais as mais variadas, toque e tantas doenças nós poderíamos citar que acometem hoje as pessoas e muitas pessoas na sua ignorância, né, na sua estupidez, elas dizem, não, eu não vou procurar um terapeuta porque vão achar que eu estou maluco. Então, muitas vezes precisamos de ajuda, muitas vezes de um pastor, de um irmão idôneo, né? Que possa nos ajudar no meio da angústia, da tristeza, da depressão, alguém com quem a gente possa partilhar a vida. Eu estava lendo um livro sobre depressão e ele disse que a pior coisa que as pessoas fazem na depressão é se fecharem,
Porque muitas pessoas tomam um baque da vida e se fecham e não conversam com ninguém, e se isolam e aí vão adoecendo. Mas aquelas pessoas que compartilham seus problemas com amigos, com parentes, né, elas têm a tendência de conseguir reagir melhor. Então, às vezes não sabemos o que fazer e isso piora muitas vezes as coisas. Não sabemos muitas vezes como lidar e como agir em situações como essas que a gente tem falado, de ansiedade, de depressão, de opressão. A vida hoje é muito corrida, mais do que em todos os tempos e em todas as épocas. Há pressões de todos os lados. Nós temos uma gama de informações que são muito rápidas e que nos chegam a full time, né? No tempo certo, e a gente fica um pouco, muitas vezes, cheios de informações, e essas informações acabam nos adoecendo. Então são pressões por todos os lados, né? Somos cobrados muitas vezes no serviço, somos cobrados muitas vezes na nossa casa, né? Isso de forma direta e indireta. Isso aconteceu também com Moisés, que é um grande homem reconhecido na Bíblia, um dos maiores líderes de Israel, se não o maior líder que Israel já teve, depois, é claro, de Jesus Cristo, né? Então Moisés, ele é respeitadíssimo pelos cristãos, pelos judeus, porque Moisés foi um grande líder do povo de Israel, né? Homem tremendamente usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E ali estava o povo, viu os milagres de Deus, viu as ações de Deus, as pragas que acometeram o Egito, mas agora, passado tudo aquilo, atravessado o Mar Vermelho, e o povo nessa trajetória da terra prometida, eles começam a reclamar com Moisés, eles começam a murmurar com Moisés, porque Moisés não lhes dava carne, Moisés não lhes dava água, eles queriam comida, e tudo eles reclamavam com Moisés e começavam a murmurar. Vamos ler o texto bíblico agora, indicado, que é Números 11, versículos 10 a 15, acompanha comigo na sua Bíblia. Números 11, versículos 10 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então, meus amados irmãos, o texto é um texto que nos traz uma grande reflexão, porque Moisés está triste diante daquilo que o povo exige dele e daquilo que ele sabia que não poderia dar. Moisés agora está sofrendo uma enorme pressão por parte da murmuração do povo e reclamação intensa e impiedosa. Muitas vezes o povo de Deus reclama e é impiedoso para com os seus líderes. A cobrança está muito em alto nível e muitas vezes o povo de Deus esquece que líderes, pastores, diáconos também são seres humanos que merecem e precisam da graça e das orações do povo de Deus e não podem ser diretamente massacrados pelo povo porque sentem tristeza, angústia, ansiedade e depressão igual a qualquer uma das pessoas. Moisés questiona então a Deus porque o seu sofrimento é tamanho e a sua responsabilidade é muito grande e pesava grandemente sobre os seus ombros. O povo murmura querendo carne, o povo murmura querendo água,
E no versículo 14 ele diz: eu não posso levar este povo sozinho. Moisés sente a solidão, Moisés sente a tristeza, Moisés sente a grande responsabilidade, Moisés sente a angústia, Moisés está diante de Deus agora. Ele diz: eles são pesados demais para mim. E ele diz a Deus: se o Senhor vai me tratar assim, é melhor me matar, né? Isso me faz lembrar de Jonas, né? Que Jonas também, diante da angústia das situações da vida, ele disse: ó Deus, melhor é morrer do que viver. Então muitos servos de Deus passaram por luta, por tristeza, por depressão, né? Lembramos de Elias também, que pediu a Deus a morte, né? Então, meus irmãos, esse assunto é muito sério, porque muitas pessoas hoje estão se suicidando porque não vê mais a alegria da vida, não vê mais alegria na vida, porque não pode ter aquilo que os outros têm, não pode alcançar aquilo que os outros alcançaram, não consegue riquezas, não consegue poder, não consegue nada e prefere então dar cabo de sua vida. Outras estão afundadas nos vícios, né? E não conseguem sair do vício e não vê mais razão para viver, né? Isso me faz lembrar de uma ilustração de 7 jovens que morreram enforcados e deixaram uma carta ali, e as pessoas que leram disseram o seguinte: aqui está a carta desses 7 jovens. Eles dizem: nós experimentamos tudo, nós experimentamos o sexo, nós experimentamos as bebidas, nós experimentamos as drogas, nós experimentamos tudo, mas naquela lista daqueles jovens, eles não experimentaram Jesus, eles não experimentaram a Deus. E muitas vezes as pessoas não experimentam a Deus e morrem em seus delitos e pecados, na angústia e nas pressões da vida. E Moisés agora está tão deprimido que ele diz: Senhor, é melhor me matar, né? Porque ele não aguenta mais o peso da sua tristeza, da sua angústia e da pressão com que o povo o trata. Mas Moisés diz: se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe nas minhas desgraças, né? Então Deus olhou para Moisés com um olhar de misericórdia e de graça, e Deus falou com Moisés. Que oração linda e sincera de Moisés. Não quando ele pede a morte, mas quando ele pede a graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz: a minha graça te basta, né? Então, nós sabemos que Paulo experimentou lutas e Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Quando ele diz: se tenho encontrado graça aos seus olhos, não me deixes ver a minha desgraça. Meus amados irmãos, ele pede a Deus que aquela não seja a sua ruína. O coração de Moisés estava triste, ansioso, angustiado pela pressão que o povo estava fazendo na sua cabeça. Era um momento de grande estresse. O povo exigia que Moisés, pedia a Moisés e exigia de Moisés aquilo que Moisés não podia dar, né? Eles estavam pedindo além da capacidade humana de Moisés, porque como é que Moisés poderia arranjar carne para aquele povo todo no meio do deserto? Era algo totalmente impossível. Mas ainda assim, meus irmãos, eles exigiam de Moisés aquilo que eles sabiam que Moisés não poderia dar. Onde encontrar carne no deserto, né? E Moisés sente uma sensação de impotência, de incapacidade, de limitação diante daquela circunstância. Moisés não tinha o que fazer, não tinha o que dizer. Então Moisés vai a Deus e clama ao Senhor. E, meus irmãos, isso me lembra a primeira estrofe do hino 155, que diz que muitas vezes nós sofremos porque não vamos a Deus em oração. Ele diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Mas não foi assim com Moisés. Moisés, quando estava diante das situações mais difíceis da sua vida, ele levou as suas petições ao Senhor Deus e Deus
lhe respondeu, porque Moisés sabia que conseguir carne para aquele povo era um milagre que só Deus poderia fazer, ninguém mais poderia fazer tamanho milagre. Então, tamanha foi a pressão, a angústia, a ansiedade, a depressão que levaram Moisés ao desejo de querer morrer e pedir a Deus a morte. Devemos cuidar com esse desejo, porque o desejo de morrer é um desejo um tanto quanto perigoso. Ele pode ser um indício de uma depressão. Moisés, então, sente a graça de Deus, ele pede a graça de Deus, né, para que aquele curto tempo ele pudesse vencer aquela depressão, aquela angústia. E foi isso que aconteceu. Ele confiou em Deus e Deus lhe deu orientações e Deus lhe orientou de maneira que ele futuramente pôde livrar-se daquela carga e dividir aquela carga com outros líderes que Deus orientou Moisés a levantar no meio do povo. Muitas vezes o desejo de morte se agrava no ser humano, ele passa da mente para o coração. E um dos sintomas da pressão é exatamente esse, da depressão é esse, é um desejo de morrer. Então nós vemos primeiro tópico que a murmuração pressiona e adoece. O povo pensava que murmurava contra Moisés, mas eles não estavam murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra Deus. E muitas vezes as pessoas acham que podem murmurar contra o líder, podem falar mal do líder, podem desprezar o líder, podem desafiar o líder, podem desdenhar do líder, podem afrontar o líder, mas sabem que os líderes, os pastores, os bispos, diáconos, foram pessoas escolhidas por Deus. Como disse certa vez Gamaliel, né, em Atos 5, versículos 35 a 39, aonde ele orienta os líderes judaicos e ele diz, olha, cuidado, porque se o cristianismo não foi de Deus, ele vai passar. Mas cuidado para que vocês não estejam perseguindo esses cristãos e vocês se vejam lutando contra Deus. Muitas vezes a pessoa pensa que está perseguindo o pastor, o diácono, o líder, mas ele está lutando contra Deus. E Deus vai acertar certamente a conta com essas pessoas que tratam muitas vezes os líderes do povo de Deus com hostilidade, né? E Deus disciplina o seu povo. Lá em Hebreus diz que ele disciplina todo o que ama e açoita a todo o que tem por filho. Hebreus capítulo 12 deve ser lá para o versículo 12, versículo 13, né? Nós vamos achar esse versículo. Depois os irmãos procuram melhor. No Salmo 78, versículo 19, eu gostaria de ler com os irmãos. Salmo 78, no versículo 19, diz assim: E falaram contra Deus e disseram, poderá Deus porventura prepararmos uma mesa no deserto? O povo de Israel, além de pressionar Moisés, eles eram muitas vezes incrédulos. Eles perguntaram aqui no Salmo 78, será que Deus pode fazer uma mesa no deserto? Eles não criam no poder de Deus. Meus irmãos, Deus pode fazer uma mesa onde for. No Salmo 139, nós vemos as palavras mais belas do salmista, quando ele diz, se nós subirmos o Sheol, Deus ali está. Se fizermos a nossa cama no abismo, Deus está lá. Se descermos a mais profundo, aonde quer que nós estejamos, Deus está, porque Deus é onipresente, meus irmãos. Ninguém pode fugir de Deus. Então Deus pode fazer todas as coisas. Ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus pode preparar uma mesa onde você estiver, aonde você clamar por Ele. Conviver na liderança com pessoas que murmuram, que afrontam e que desprezam os líderes é por demais exaustivo para os líderes do povo de Deus. Isso me faz lembrar do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, quando diz que os pastores, que as ovelhas devem ajudar os pastores e obedecer aos pastores, para que os pastores possam fazer, né, o ministério com alegria e não gemendo.
Porque muitas vezes, meus irmãos, muitos líderes estão gemendo com as pressões, com as murmurações do povo de Deus. E isso é por demais triste. Moisés estava por demais cansado, oprimido, pois o líder muitas vezes absorve as afrontas do povo, e quando as pessoas se levantam contra o líder, o povo não entende que está lutando contra Deus, porque é Deus, diz a Bíblia, que coloca todos os líderes, tanto os líderes do mundo quanto os líderes cristãos que estão em eminência. E nós temos que respeitar os nossos líderes, que estão aí, os deputados, senadores, presidentes, como também temos que respeitar os nossos líderes espirituais, pastores, diáconos, bispos, ou sejam aqueles que Deus colocou para liderar o seu povo, para dirigir o seu povo. Então o povo muitas vezes não entende isso, reclamam, Deus disciplinaria o povo, mas ele age com paciência. No tempo certo, Deus estaria disciplinando o povo, e o povo continuava a reclamar. O ambiente estava pesado, a convivência estava terrível, a atmosfera estava carregada de um peso terrível que estava gerando no coração do líder, no coração de Moisés, essa doença, até mesmo o desejo da morte. No segundo ponto da lição, ele fala a pressão e opressão deste tempo. Então, meus irmãos, o povo reclamava, como hoje não é diferente. O povo reclama, o povo pedia comida, o povo queria água, o povo queria os confortos do Egito, entre aspas, Porque o povo era escravo no Egito, o povo apanhava pra caramba, o povo era maltratado, o povo comia mal, mas eles se lembravam do Egito como se o Egito tivesse sido maravilhoso, como se o Egito tivesse sido lindo. Meus irmãos, que coisa terrível é as pessoas perderem a memória. Eles reclamavam de forma constante, crescente e impiedosa. E muitas vezes hoje nós encontramos também pessoas assim, que falam mal da liderança e reclamam da liderança de forma constante, crescente e impiedosa. Moisés chegou ao seu limite emocional e espiritual. Ele não aguentava mais aquelas murmurações, ele não aguentava mais aquela reclamação. Nesse momento, Moisés, em oração, ele experimenta o cuidado de Deus. Nesse momento, em oração, Moisés então experimenta o cuidado de Deus. Versos 16 e 17, eu gostaria de ler com você. Abra sua Bíblia, eu fechei aqui a minha, mas estou abrindo aqui Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, é quando Deus fala com Moisés e lhe dá a ordem específica. Diz assim o versículo 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabe que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. Então descerei e ali farei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Então, meus irmãos, Deus levanta líderes para ajudar o líder, porque a carga do povo muitas vezes é muito pesada. Por isso Deus levanta pastores, levanta diáconos, levanta obreiros, levanta pessoas que estejam na brecha para abençoar o povo de Deus, para estar ao lado dos líderes, para ajudar os líderes. Nós, os líderes, não somos melhores do que Moisés. Precisamos pedir a Deus a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia. Pessoas também têm pressões semelhantes na família, no trabalho, E muitas vezes, por não cumprir metas estabelecidas que são exigidas dos seus chefes, Ou na família mesmo, Você não fez isso, você não fez aquilo, e as pessoas se sentem pressionadas. Eu já vi pessoas ficarem doentes por causa da pressão que fazem em cima delas, sejam
pais nos adolescentes, maridos nas esposas, esposas nos maridos, né? As pessoas adoecem porque muitas vezes a cobrança é exacerbada e muitas vezes não olhamos as pessoas que amamos e às vezes, né, que trabalhamos, não olhamos com olhar de misericórdia, né? Mas apenas com olhar de produção. E Charles Chaplin disse certa vez: não sois máquinas, homem é o que sois. E com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis, porque só odeiam os que não fazem amar. Então, irmãos, não sois máquinas, homem é o que sois. Então vamos ser compassivos para com o nosso próximo. A opressão, então, o povo estava oprimindo a Moisés e Moisés era simplesmente humano. E às vezes as pessoas nos oprimem, as pessoas nos pressionam, né? A sociedade nos pressiona. Hoje a pessoa sente a pressão social da moda, dos chefes do trabalho, dos cônjuges, dos amigos, e alguns amigos até que são ciumentos, né? Da estética e do padrão de beleza. Eu não posso ser bonita igual àquela outra. Eu não posso ter aquelas roupas. Eu não posso ter aquela casa. E as pessoas veem e lutam e não conseguem nada e muitas vezes adoecem porque não conseguem ter aquele padrão de vida que queriam, não conseguem obter as coisas. Quando, meus amados irmãos, a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida é o nosso Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso. Com Deus, diz o salmista, eu saltarei uma muralha, né? Então as pessoas colocam seu coração nas coisas materiais, em casas, em carros, em tantas coisas, e muitas vezes quando não conseguem alcançar essas coisas ou chegar àquele patamar que desejavam, se frustram, né? E se entristecem e perdem o desejo da vida. Mas se a nossa fé estiver no Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sempre temos a motivação para viver, porque o Senhor cuida de nós, como diz o hino 344, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, a cada dia Ele proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Então permita que o Senhor cuide de você e não deixe que as pessoas façam tanta pressão na sua cabeça que você acabe por sentir o peso na sua alma e entrar numa depressão, entrar numa tristeza, entrar numa angústia por causa de pessoas, por causa de coisas materiais. Mas coloque sua fé em Deus, porque as pessoas muitas vezes nos cobram, as pessoas muitas vezes nos humilham, as pessoas muitas vezes nos ofendem por motivos pessoais e muitas vezes por motivos totalmente irrelevantes. Abalam as nossas estruturas espirituais, emocionais, psíquicas por coisas fúteis, né? Por isso que pastores, diáconos, líderes adoecem por causa das reclamações, das pressões, das murmurações, das fofocas, das críticas destrutivas. E não só pastores e líderes, mas também pessoas naturais acabam adoecendo quando não encontram aceitação na sua família, no seu trabalho e nos ambientes onde elas estão, elas adoecem. A insatisfação gera a pressão. Se não soubermos como lidar com essa pressão, muitas vezes adoecemos. Ponto 3 da nossa lição: o exemplo de Moisés para hoje. O exemplo de Moisés para hoje. Aconteceu com Moisés esse fato que acontece conosco. Todos nós estamos propensos às doenças emocionais. Há momentos na nossa vida que muitas vezes não sabemos como lidar com eles. Muitos estão em depressão por causa da oposição que lhes são impostas nos diversos ambientes da vida. Junta a oposição, mais os fracassos, mais os problemas, mais as pressões da vida, a pessoa desenvolve uma tristeza muito grande de se enfrentar na caminhada da vida e muitas vezes se vê em depressão. Como eu já disse, já ajudei a muitas pessoas que estavam passando por um quadro desse, inclusive orientando a procurar ajuda técnica, porque nós somos pastores e não podemos nunca, como pastores, achar que todo problema é de ordem espiritual. Não,
Existem os problemas de ordem espiritual, existem os problemas de ordem física e existem os problemas de ordem emocional, psíquica. Então nós temos que ter o discernimento do Senhor para saber quando nós devemos encaminhar uma pessoa para um técnico, um psicólogo, um psiquiatra, quando nós devemos apenas dar conselhos espirituais. Então temos que ter a sabedoria dada pelo Senhor para que de maneira nenhuma possamos dizer que tudo é espiritual e vemos uma pessoa chegar a um ponto da depressão que Moisés chegou, de desejar a morte. E muitas pessoas, por causa da depressão, chegam ao suicídio e à morte. E muitas pessoas dizem, aquela pessoa se suicidou, ela vai para o inferno. Mas ela estava doente, ela não tinha consciência de si. Ela se suicidou por doença, por angústia, por depressão. Não se suicidou pelo desejo natural de perder a vida, mas porque estava doente. Então, meus irmãos, muitas vezes a doença leva à depressão quando não há um tratamento técnico sério. Então, se o seu problema é espiritual, o pastor pode ajudar, o diácono pode ajudar, uma irmã de oração pode ajudar. Mas se o seu problema é emocional, é psíquico, então você tem que buscar a ajuda técnica. Moisés então correu para Deus naquela hora de desespero e ele reconheceu que não poderia lidar com aquela situação sozinho. Meus irmãos, na verdade, essa é uma grande realidade. Nós não podemos lidar com as situações da vida sozinho, porque nós muitas vezes enfrentamos a solidão, enfrentamos a oposição, enfrentamos a depressão, e se estivermos sozinhos nós vamos afundar e o desejo da morte vai ser eminente. Mas precisamos buscar ajuda. E quando Moisés clamou ao Senhor, Deus levantou homens para que estivesse ajudando Moisés naquela tarefa que era muito árdua. Moisés derramou o seu coração perante o Senhor, e o Salmo 62:8 diz isso: derramai o seu coração perante o Senhor, porque Deus é o nosso refúgio. Então, quando há lutas, quando há problemas, quando há dificuldade, chegue diante do Senhor, derrame o seu coração diante de Deus. O que está acontecendo com você? Quais são as lutas que você está enfrentando? Deus livrou Moisés da depressão e livrou Moisés do desejo da morte. Moisés derramou o seu coração perante o Senhor e Deus lhe deu o livramento, Deus lhe deu o escape, Deus lhe deu a instrução para que Moisés não caminhasse mais sozinho. Moisés ouviu atentamente a voz do Senhor e obedeceu. E os conselhos de Deus pôs fim à angústia de Moisés, porque quando nós obedecemos os conselhos de Deus, ele põe fim à nossa situação de tristeza, de angústia, de limitações humanas. Moisés seguiu as ordens de Deus, Deus o salvou da depressão. Moisés desejou a morte, mas Deus lhe devolveu a vida, porque a palavra do Senhor diz em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O desejo de Jesus é nos dar vida plena, de satisfação, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, de mansidão, de temperança. Deus não deseja ver ninguém em depressão, amargurado, triste, cabisbaixo, macambúzio, surumbático. Deus deseja, na verdade, ver-nos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo debaixo da pressão e da grande tristeza, Moisés buscou a Deus em oração. Moisés clamou ao Senhor. Cito a última estrofe então do hino 155, ele diz: e se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Então, nós podemos perceber que o desejo do Senhor é nos renovar. Vamos então dar a conclusão da lição para pensar e agir sobre a oposição e a murmuração. Não há dúvidas de que todos enfrentaremos oposições e murmurações. Não estamos livres das tristezas, das pressões e das perdas nesse mundo. Jesus mesmo disse em João 6:16-33, no mundo tereis
aflições. Mas ele também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O maior desafio é reagir buscando a saúde e o equilíbrio emocional e espiritual. Precisamos reagir bem, precisamos buscar ao Senhor e o conselho de Deus, como Moisés o fez. Busquemos o conselho de Deus e de pessoas idôneas para nos ajudar, nos aconselhando, pastores, irmãos que possam nos aconselhar. E se a depressão, se a tristeza continuar, procure ajuda técnica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, para que ele possa também ajudar quando for necessário. Pois a depressão profunda leva ao desejo de mutilação e ao desejo de suicídio. Pessoas que se cortam, se machucam por causa da depressão e pessoas que se suicidam porque não buscam ajuda diante do quadro da depressão. Não brinque com a sua saúde emocional, porque isso é algo muito sério, muito sério. Busque a Deus e busque a ajuda de pessoas idôneas, pessoas capacitadas para aconselhar você. Nós estamos chegando ao final da lição e eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Essa quarta lição foi uma lição tremenda, foi maravilhosa. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus fortaleça. Vamos continuar orando por todas essas situações, vamos continuar orando por todas essas circunstâncias, esse coronavírus. Deus, em nome de Jesus, vai acabar com essa situação. Vamos orar pelas pessoas que estão infectadas, vamos orar para que o povo de Deus seja protegido, vamos orar por todos nesse momento. Eu termino aqui nesse momento com um momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não estamos podendo em alguns momentos nos reunir como igreja, mas, ó Deus, eu sei que o teu povo está acompanhando agora esse vídeo desse estudo tão lindo, tão maravilhoso. Não foi feito por mim, Senhor, ele foi feito pelo autor da revista, nós apenas fizemos o comentário. Mas, ó Deus, é um texto que nos leva a profunda reflexão, ó Deus, de estarmos, ó Deus, na Tua presença e buscarmos o Teu nome e, ó Deus, nos relacionarmos bem com as pessoas, para que não possamos, ó Deus, sofrer com a nossa saúde física, espiritual e emocional. Abençoa cada membro da nossa igreja, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, pela internet, abençoa cada pessoa que precisa da ajuda de Deus, Pai, que precisa do socorro de Deus, para que essas pessoas sejam abençoadas na sua vida, prósperas, Senhor, e como Jesus disse, que elas tenham vida e vida com abundância, vida com alegria, vida com benignidade, com bondade, com mansidão, com temperança, cheia e repleta do fruto do Espírito. Senhor, abençoa o teu povo aqui em Vila Marina, como abençoa o teu povo em todo o mundo, como abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Ó Pai, eu peço a bênção do Senhor por todos nós nesse tempo tão adverso, em nome do Senhor Jesus. Deus o abençoe, Deus o fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém.